Pessoal, esse vídeo é para nós tratarmos sobre a era napoleônica, que se inaugura em 1799, que representa o fim da Revolução Francesa, depois de 10 anos de um processo intenso que nós já estudamos e está num vídeo anterior. E aí vocês podem retomar caso sentirem necessidade, tá? Napoleão Bonaparte chega ao poder em 1799 por ter uma carreira militar de sucesso, com grandes conquistas. Ele era muito hábil, um grande estrategista e inclusive ele tinha, dizem os estudiosos, né, uma grande capacidade de estimular os seus soldados, principalmente prometendo glórias, né, após a vitória, riquezas, e ele de fato venceu muitas batalhas. Então era um general que era muito visado positivamente. No final da Revolução Francesa, nós acompanhamos que os girondinos estavam no poder, num governo conhecido como Diretório, e estavam sendo ameaçados mais uma vez por um movimento contra-revolucionário formado pelos países absolutistas europeus, que tinham pavor do processo revolucionário que estava acontecendo na França há mais de 10 anos, há praticamente 10 anos, desde 1789, e que se uniram ao clero da França, à monarquia que tinha sido destituída e à nobreza da época para tentar retomar o poder. E os girondinos, que estavam no poder e eram a alta burguesia, estavam com medo. Então pedem ajuda desse grande general, de Napoleão Bonaparte. Acontece que quando Napoleão Bonaparte toma o poder, ele não devolve mais. Ele aplica um golpe de Estado, que ficou conhecido como 18 de Brumário, golpe 18 de Brumário, que representa o fim da Revolução Francesa e o início da era napoleônica, porque Napoleão fica 15 anos no poder. O governo dele pode ser dividido em duas etapas, o consulado e o império. Uma série de medidas são tomadas internamente e externamente, política, administrativa e economicamente falando, e causam grandes impactos tanto na França quanto nos países europeus, e isso vai ter também reflexos, inclusive no Brasil, e a gente vai entender por quê. Bom, o consulado vai durar mais ou menos de 1799 a 1804, e depois inaugura-se o Império, onde Napoleão fica no poder de 1804 a 1815 como imperador. Uma grande ironia, porque nós havíamos passado por um processo na França, né, revolucionária, em que Luís XVI tinha sido guilhotinado, a monarquia absolutista foi colocada por terra, chegam a viver um período republicano e depois acabam retrocedendo e voltando à ideia de uma monarquia hereditária quando Napoleão Bonaparte se autoproclama imperador, né? Bom, o Napoleão Bonaparte, durante o consulado, governava naquele momento com mais 2 cônsules, que eram responsáveis pela política, pela administração do país. Acontece que, embora eles estivessem em 3 cônsules, o Napoleão Bonaparte era o primeiro cônsul. Era ele que tomava, de fato, as decisões mais importantes. Ele destituía pessoas para os cargos, né, de acordo com aquilo que lhe interessava. Ele nomeava pessoas de sua confiança, tá? E a gente vai perceber, então, que quem governava de fato era ele, e não os outros 2 cônsules, tá? Ele foi muito apoiado pela elite, tá? Que tinha, né? E também até a própria burguesia, que encarava no Napoleão a chance de ter um grande desenvolvimento econômico na França. O consulado é caracterizado como um período de reconstrução econômica. Afinal de contas, embora o processo revolucionário francês tenha trazido grandes conquistas, como, né, para os cidadãos, a Constituição, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, embora tenha tido isso, economicamente, quando um país passa por um processo revolucionário, é óbvio que ele fica abalado. Então o consulado caracterizou-se por essa recuperação econômica, né? E houve também uma reorganização jurídica e administrativa da França, nas mãos de Napoleão, que nomeava funcionários de sua confiança. Várias medidas foram tomadas para alcançar essa estabilidade econômica e política na França, durante esse período conhecido como consulado, de 1799 a 1804. E entre os planos internos, que é importante nós sabermos, o Napoleão procura agradar todas as classes sociais.
Então ele procura agradar a burguesia, procura agradar ao clero e procura agradar aos trabalhadores, tentando dessa forma um equilíbrio de forças políticas para que ele tivesse de fato apoio para se manter no poder. Ele cria nessa época o Banco da França, criando então uma nova moeda, que é o franco, que vai ser utilizado até 2001, quando a Europa, naquele momento, acaba adotando o euro, tá? Mas até 2001 usava-se ainda o franco, que foi moeda criada no governo de Napoleão Bonaparte. Por que a criação, né, de um banco é tão importante? Porque vai reconstruir economicamente através da taxação de produtos importados, uma proteção maior para a economia nacional. Podemos dizer que foi um princípio ligado à ideia do protecionismo? Podemos, tá? Nesse momento. Estimulando a produção e o comércio franceses, através de empréstimos que eram realizados para os industriais, os comerciantes da época, que obviamente apoiavam também Napoleão Bonaparte. Um outro ponto é que o governo, que é comandado de fato pelo primeiro cônsul, que é o Napoleão, investe nos setores agrícola e industriais, né, no comércio, e cria o Código Civil Napoleônico, que traz, entre outras coisas, o privilégio para a burguesia, porque defende a liberdade individual e defende a propriedade privada. Então por isso que a gente diz que o Napoleão agrada a todas as classes sociais, em especial a elite, defendendo a ideia de uma propriedade privada, o casamento civil separado do religioso, uma série de questões, né, importantes. Assim como a ideia de igualdade perante a lei. A gente sabe que na prática não é exatamente assim que funciona ainda hoje, mas isso foi criado, né, um Código Civil Napoleônico, tá? No plano externo, havia um desejo de expandir o território francês, isso Napoleão nunca escondeu desde o primeiro momento que tomou o poder, tá? Assina um tratado num primeiro momento de paz com a Inglaterra, tá? Porque havia muitas questões pendentes, inclusive o maior inimigo da França sempre foi a Inglaterra, e vai ser o maior encalço, né, a pedra no sapato de Napoleão Bonaparte foram de fato os ingleses, tá? Um outro ponto interessante, além de salientar que o casamento civil passou a ser separado do religioso através do Código Civil Napoleônico, é que para melhorar a relação entre a Igreja Católica e o Estado francês, que tinham sido abaladas com a Constituição Civil do Clero durante o processo revolucionário francês, que nós estudamos anteriormente, assinou-se a Concordata, que era um documento, tá, entre o Papa e o Estado para assuntos de interesse comum. E isso estabelece que o governo francês reconhecia o catolicismo como a religião oficial. É óbvio que isso deixa claro qual é o interesse de Napoleão ter o apoio da Igreja Católica para se manter no poder. Afinal de contas, ele já está mostrando sinais de que ele deseja ser um futuro imperador, tá? Os resultados obtidos com o governo do consulado entusiasmam as elites francesas, que apoiam cada vez mais Napoleão. Napoleão vai fazer uso de um plebiscito, que era previsto pelo próprio Código Civil e pela Constituição da época, que é a votação popular, e com mais de 60% escolhem Napoleão como cônsul vitalício. Vitalício significa para sempre. Então, na prática, volta a ser uma monarquia hereditária. E o Napoleão e o grupo político que o apoiava, né, principalmente as elites, mobilizam a opinião pública para implantar, de fato, definitivamente o império. O Papa, na época, né, Pio VII, vem para coroar Napoleão, só que Napoleão toma uma atitude dentro da Catedral de Notre Dame que surpreendeu a todos, porque ele toma a coroa das mãos do Papa. O natural era que o Papa coroasse o imperador e o Napoleão se autoproclama imperador. Qual foi o recado muito claro? Ninguém está acima do poder de Napoleão. Ele, como imperador, é a autoridade maior. Ele se autoproclama imperador e também coroa sua esposa, na época a imperatriz Josefina. Ele mostra claramente, né, que nenhuma autoridade seria superior à sua, inaugurando então o Império Francês, que vai de 1804, que foi a coroação, a autocoroação do imperador Napoleão na Catedral de Notre Dame, até 1815. E a gente vai ver então o que acontece aí. Estabelecido o governo imperial, o Napoleão ele concede títulos de nobreza a seus familiares, ele nomeia pessoas de sua confiança para cargos públicos, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver ainda hoje, né? Que privilegia aqueles que lhes interessam, uma troca de favores. Muitos monumentos foram erguidos em sua própria homenagem, como o próprio Arco do Triunfo em Paris, que representa as batalhas vencidas por Napoleão.
E a expansão militar começa em grande estilo. No entanto, como eu comentei, a pedra no sapato era a Inglaterra. Tanto que Napoleão conseguiu, com seu exército, invadir vários territórios e anexar a França. Porém, a Inglaterra vence a Batalha de Trafalgar, deixando claro que seria muito difícil para os franceses, mesmo com um grande estrategista como Napoleão Bonaparte no poder, vencerem a Inglaterra. Recuperando-se da derrota marítima contra os ingleses, os franceses continuam com o plano externo de expansão militar. E a gente vai acompanhar batalhas vencidas contra a Áustria e a Prússia na época, e que fica conhecida como a Batalha de Austerlitz, que mostra que Napoleão não está para brincadeira e que deseja de fato, se possível, dominar a Europa como um todo. No entanto, a Inglaterra se fazia invencível. O que Napoleão faz? Bola uma estratégia. Se não podia vencer na guerra, ele tentaria destruir a Inglaterra economicamente, enfraquecê-la economicamente, para que depois pudesse vencer uma guerra contra os britânicos, contra os ingleses. Qual foi a ideia? Em 1806, decreta-se o bloqueio continental. Esse é um tema que cai em prova. O vestibular adora bloqueio continental. O que estipulava o bloqueio continental? Que os países europeus, sob pena de serem invadidos pelas tropas francesas, que tinham na época 600 mil soldados, não poderiam comercializar com a Inglaterra, para dessa forma, então, tirá-la como uma carta fora do baralho. Acontece que, primeiro, a Inglaterra ela continuou intensificando seu comércio com as colônias espanholas, portuguesas, né, na região das Américas, e ao mesmo tempo haviam países que, por deverem à Inglaterra, não podiam ficar contra ela e participar do bloqueio continental. Primeiro, o caso de Portugal. Portugal não pode participar do bloqueio continental porque Portugal tem uma dívida imensa com os ingleses. Então, quando rompe o bloqueio continental, sendo ameaçado pelos franceses, e de fato o exército francês chegou a invadir Portugal, o Dom João, sendo amparado, gente, vai passar carro de som aqui em frente hoje o dia inteiro, desde cedo, agora de tardezinha que eu tô tentando gravar de novo, eu vou seguir, tá? Porque aqui onde eu moro é realmente difícil. Sempre tem alguém com som alto, ou é carro de som, ou é alguém realmente sem noção que passa, balança até as estruturas da casa. Esse é o mal da gente morar também no centro e a educação, né? Acho que é questão de educação mesmo, que as pessoas infelizmente não têm bom senso. Bom, voltando então aqui. O bloqueio continental é furado por Portugal, porque Portugal devia muito à Inglaterra. A Inglaterra, inclusive, apoia a estratégia de Dom João na época de fugir estrategicamente para a colônia na América, que é o Brasil. Em 1808, a corte portuguesa se instala definitivamente no Brasil, fugindo da invasão napoleônica, com o apoio dos ingleses, que obviamente apoiam a fuga de a fuga de Dom João, porque querem receber a dívida e sabem que os recursos dos portugueses estão no Brasil, na sua colônia. Mas o que nos interessa nesse momento, além do fato de que Portugal também não participou do bloqueio e furou o bloqueio continental, é a Rússia, que em 1810 deixou claro que ela não podia fazer parte desse bloqueio porque ela não se sustentava sem o comércio com os ingleses. Inclusive, o comércio agrícola de uma grande safra de cereais que eles precisavam vender aos ingleses, porque os ingleses eram seus maiores compradores. Então a Rússia automaticamente também sai do bloqueio continental. A partir daquele momento, Napoleão manda invadirem a Rússia. Na época, 600 mil soldados. Só que os russos fizeram uso da estratégia de terra arrasada. Quando os franceses chegaram com o exército, os próprios russos haviam destruído as suas próprias casas, para que eles não encontrassem, quando chegassem, nenhum soldado francês conseguisse nem comida, nem roupa. O inverno da Rússia é extremamente rigoroso. E os soldados precisavam de alimento também. Na verdade, os historiadores dizem que quem venceu a batalha não foi o exército russo, foi o general Fome e o general Frio. Uma forma irônica de dizer que os russos não precisaram enfrentar realmente numa guerra os franceses, porque quando o exército francês chegou, a terra arrasada, não tinham comida e não tinham como se proteger do frio. Dizem, pelas estatísticas da época e registros,
que dos 600 mil homens de Napoleão, somente 100 mil sobreviveram. Inclusive existe um livro chamado Os Botões de Napoleão, que fala um pouquinho sobre esse episódio, é super interessante. Aqui num vídeo assim, nem dá pra gente ficar entrando muito em detalhes, senão fica até difícil para vocês compreenderem, tá? Mas é o que eu falo, gente, leitura. Leitura é fundamental, sempre. A internet tem material bacana, nesse momento, infelizmente, a gente não pode frequentar bibliotecas, porque eu gosto muito de livros didáticos, porque o material apostilado, por melhor que ele seja, ele sempre é enxuto demais, então a gente precisa acrescentar. Então pesquisem, tá? Esse trabalho de pesquisa, ele é fundamental. É justamente isso que nos dá uma base depois para qualquer universidade, tá? Bom, a derrota francesa no território russo foi o início do fim. Foi o começo da queda de Napoleão Bonaparte, tá? Ele se enfraquece absurdamente e países como a Prússia, a Inglaterra, a Áustria e a própria Rússia se unem contra Napoleão, tá? Assinam inclusive um tratado, forçam Napoleão a assinar um tratado de Fontainebleau, para deixar o governo em troca de uma pensão vitalícia e exílio na ilha de Elba, que ficava no mar Mediterrâneo. No primeiro momento, Napoleão, diante daquela situação, foi forçado a aceitar. E aí, na França, Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, volta ao poder, volta a dinastia ao poder, volta uma monarquia. Acontece que ele era extremamente autoritário, um rei absolutista, como havia sido, né, seus parentes, né, como Luís XIV, foi um dia o Rei Sol. E aí a população não aceita muito bem. E diante dessa realidade, a gente vai perceber o quê? Que ele não tem apoio. E Napoleão se aproveita disso, foge da ilha de Elba, porque a intenção dele nunca foi ficar por lá, volta para a França, toma o poder novamente com o apoio de grande parte da população que o queria de volta. Até porque não aceitaram Luís XVIII com bons olhos. Napoleão volta, invade Paris e inaugura um governo que ficou conhecido como governo dos 100 dias. Ele não fica muito tempo no poder, porque outros países, inclusive absolutistas, não queriam mais Napoleão ali naquele território. Uma nova coligação de combate é formada, tá? E finalmente na Batalha de Waterloo, depois de 100 dias de governo, o Napoleão é definitivamente derrotado em 1815. A famosa Batalha de Waterloo na Bélgica, território da Bélgica, tá? Napoleão é derrotado definitivamente, enviado dessa vez em exílio para a ilha de Santa Helena, que ficava no Atlântico, e ali ele fica até morrer em 1821. Inclusive tem uma série de polêmicas em torno da morte do Napoleão. Dizem que Napoleão teriam levado o corpo dele de volta para a França, outros dizem que não, que os ingleses deram um jeito de interceptar e colocaram no lugar o corpo de um mordomo falecido na mesma época e que levaram o corpo de Napoleão para a Inglaterra. Essa briga existe até hoje, é bem interessante, depois leiam, tá? Tem muitos episódios aí interessantes com relação à morte de Napoleão em 1821. Fato é que, quando Napoleão é exilado definitivamente, foi preso, né, em 1815, é formado o Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Os países vencedores, Inglaterra, Áustria, Prússia, Bélgica, a própria Rússia, resolvem restabelecer o absolutismo e as fronteiras que existiam antes de 1789, antes da própria Revolução Francesa. Então eles não queriam retornar ao mapa europeu antes da tomada do poder por Napoleão. Eles queriam retornar o mapa europeu ao que ele era antes da própria Revolução Francesa, que eclodiu em 1789. Uma restauração mesmo do absolutismo, baseado no princípio da legitimidade, dizendo que as famílias das dinastias, das monarquias absolutistas é que tinham que assumir o poder, porque o poder, afinal de contas, era um deles. Tinha o apoio total do clero católico, que justifica o poder do rei como uma teoria do direito divino. O rei é escolhido por Deus para governar. Criam naquele momento a Santa Aliança, que é uma organização militar, tá? Para combater as tentativas de subversão à ordem. Então todos aqueles movimentos, principalmente movimentos conhecidos como movimentos nacionalistas, que tentassem derrubar o absolutismo novamente, seriam reprimidos com grande violência, tá?
tanto na Europa quanto nas colônias. Essa era a ideia da formação da Santa Aliança, que é uma organização militar formada a partir do Congresso de Viena pelos países absolutistas, que têm medo de transformações, têm medo de perder o poder. Até porque nós vimos que o processo revolucionário francês de 1789 a 1799 tinha trazido grandes transformações que incomodaram absurdamente as elites, principalmente a nobreza, né, e as dinastias das monarquias absolutistas. A Inglaterra já buscava ampliar seu mercado consumidor naquela época, então não deixou de ser uma grande potência. Napoleão de fato foi derrotado pelos ingleses, né? Depois, mais pra frente, nós veremos outras transformações, mas com relação à era napoleônica, o que nos interessa é isso. Como Napoleão chega ao poder através de um golpe de Estado, que é o golpe 18 de Brumário, que esse governo de Napoleão se divide em consulado e império, algumas das medidas tomadas num plano interno e externo, e como ele cava a própria morte através do enfrentamento à Inglaterra, que era uma das maiores potências da época, aliás, era a maior potência da época, tanto comercial quanto marítima, tá? E que logo também se industrializaria, afinal de contas a Revolução Industrial se inaugura na Inglaterra e ela vai querer ampliar seu mercado consumidor. Mas isso fica para uma próxima aula. O interessante da era napoleônica é isso, tentei resumir de um jeito que ficasse claro e não faltasse os pontos mais importantes, como o decreto do bloqueio continental, tá? Em 1806. Bloqueio continental é assunto que sempre cai em prova. Qualquer dúvida me mandem e-mails e a gente vai se falando também nas nossas aulas ao vivo, e aqueles que não têm aula ao vivo comigo e quiserem tirar dúvida também, o meu e-mail tá aí no canal, vocês podem me mandar e a gente mantém contato, tá bom? Bons estudos e a gente vai se falando.